E aí, pessoal, beleza? Ó, tem muita gente que está apresentando dúvida na resolução do exercício 4 dessa semana, então estou gravando um vídeo só para dar uma dica, tá? É idêntico o que eu fiz no exemplo 2 lá da videoaula, beleza? Quando eu falo é idêntico, não quer dizer que você vai fazer todos os passos que eu fiz lá. Por quê? Porque são exercícios com dados iniciais diferentes, tá? Então, alguns procedimentos algébricos que eu fiz lá não vão ser, obviamente, tá, adequados para esse exercício que vocês têm que fazer da tarefa, gente. Não tenta ficar fazendo esse negócio de copiar e colar o procedimento. Tenta entender o que você está fazendo, tá? E quando eu falo alguma coisa antes de fazer, preste bastante atenção no que eu estou falando. Por exemplo, quando eu falo, ó, vamos determinar a altura máxima do projétil. A altura máxima do projétil é quando a velocidade vy, a parcela vertical da velocidade, chega a zero. Isso que eu falei, isso é a parte mais importante da resolução, não os números que vocês estão vendo na tela, tá bom? Isso é a parte mais importante. Então, primeiro tirando uma dúvida, ó, para vocês, pelo que eu estou vendo, para alguns alunos, não sei se é para todos, está aparecendo aqui que na questão 4 é para você determinar o alcance horizontal do projétil da questão 2, mas é questão 3, como vocês estão vendo aqui, tá? Eu não sei se o Teams pega a versão anterior, acontece isso direto, tá? Eu não sei, porque essa de fato era uma questão, era uma atividade que tinha 3 questões só, daí eu adicionei mais um. Provavelmente ele pegou alguma versão anterior desse questionário para colocar lá. Muito bem. Você tem que determinar o alcance horizontal do projétil. E esse projétil é um projétil. Olha na questão 3 aqui, ó. Um projétil que é lançado do solo. Então, se ele é lançado do solo, tá? Se ele é lançado do solo, a gente já sabe que o y0 dele é zero. A altura da onde ele parte, beleza? Tá? Com velocidade de 10 metros por segundo. Velocidade de 10 metros por segundo. Então, a velocidade inicial é 10 metros por segundo. Aí você já anota, beleza. Com um ângulo de 30 graus com o solo. Então, o ângulo que ele forma com o solo a gente está chamando de θ, é 30 graus. Veja que no enunciado ele fornece o seno e o cosseno. O seno é meio e o cosseno é 0,86. Então, eu sei que seno de 30 é 0,5 e o cosseno de 30 é 0,86, ok? Beleza, até aí tudo bem. Aí o que você vai fazer, tá? Independente de qual questão que você vai resolver, isso eu falo bem na videoaula também, escreva as funções horárias. A única coisa que para escrever as funções horárias, como é um lançamento oblíquo, e aí o corpo vai ser lançado como, né? Ele vai ser lançado assim, ó, certo? Veja que você vai ter um movimento tanto na vertical quanto na horizontal, beleza? Então, você tem que encontrar as parcelas horizontal e vertical da velocidade inicial, tá? Temos o Vx, a formulinha é V0 vezes cosseno de 30. Quanto que é o V0? Vou até calcular aqui para vocês, ó. O V0 é 10, tá? O cosseno de 30 é meio, tudo bem? E aí, 10 vezes meio, 5 metros por segundo. Então, o Vx é 5 metros por segundo. E o V0y? O V0y é V0 vezes seno de 30. Então você calcula V0y igual V0 é 10, o seno de 30, 0,86. Aqui eu coloquei errado, ó, peraí. Eu inverti, né? Tá, o cosseno, eu tava vendo esse valor, tava errado mesmo. O cosseno é 0,86, então a velocidade Vx vai ficar 8,6 metros por segundo, tá? E o Vy, que é V0 vezes seno, vai ficar V0 vezes meio, então vai dar 5 metros por segundo. Beleza. E aí? E aí você vai escrever as funções horárias. Eu vou escrever para vocês, tá? Funções horárias. Primeiro, eu tenho uma função horária em x, que é x igual a x0 mais vxt. Essa função horária serve para qualquer movimento, tá?
qualquer movimento retilíneo uniforme, inclusive o movimento na horizontal desse projétil, tá? Aí veja, o x0 a gente já combinou que sempre vai ser zero, tá? O Vx que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor que eu encontrei aqui e vou colocar. Então a função do x é 8,6t. Acabou, essa é a função. Beleza. Tá vendo que eu nem comecei a resolver a questão? Mas por que isso, professor? Porque isso eu tô me preparando para resolver ela de uma forma mais simples, tá? A função do y é a mesma função, a gente já tá vendo faz 1 milênio esse troço aqui. Para ti, laralá, laralá, larari, laralá. E aí você vai substituir os valores, lembrando que g é 10, né? Para todas as questões aí, a gente está usando 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o y0, olha só aqui, ó, é zero. Aqui em cima é zero. Então, vai ficar zero ali. Mais o v0y, a gente acabou de calcular 5t. Aí vai ficar 10 dividido por 2, 5t ao quadrado, tá? Então, fica y igual a 5t menos 5t ao quadrado. Beleza? Então, temos as duas funções, ó. Temos a função de x aqui e a função de y, tá? Beleza, tá? Uma função bem importante também da gente escrever a função da velocidade no y. Vou escrever no cantinho aqui, ó, que é vy igual a v0y menos gt, sempre assim. Essa também é sempre válida. Todas essas três funções, gente, essas três funções aqui, ó, tá? Essa, pode voltar lá na videoaula. Que eu passei certinho para você, isso daqui. Ó, aí vai ficar Vy igual V0y, a gente acabou de calcular é 5 e G é 10. Então, a função da velocidade é essa, tá? Com isso, nós já temos o necessário para resolver a questão, beleza? Tem gente que está me procurando falando que foi ver outra aula, tem uma fórmula para calcular o alcance, uma fórmula para calcular a altura, né? A altura máxima, pode usar, tá? Pode usar, beleza? Só que esse não é o escopo do curso que eu tô dando aqui. Não é que eu quero, tá? Eu acho mais importante nesse momento vocês saberem lidar com as funções matemáticas, tá? Não é que é mais difícil desse jeito. Porque se você usar a fórmula, você não sabe o que está fazendo. Você simplesmente está jogando uns números lá na fórmula e acabou. Tudo bem. Se é isso que você quer, tudo bem. Beleza? Não tem problema nenhum. Saiba que essas fórmulas elas saem dessas funções, tá? Beleza? Elas saem dessas funções. Então, na verdade, é a mesma coisa que você está fazendo. É que a fórmula acaba sendo uma coisa mais mágica. Então, agora que eu tenho as funções, o que a gente vai ver? O que ele está pedindo? Olha só o que ele está pedindo na questão 3. Determine a altura máxima. Então, como eu já falei para vocês, a altura máxima é atingida quando a velocidade vertical chega a zero. Então, o que você vai fazer? Olha só o que eu falei, quando a velocidade vertical chega a zero. Isso a gente já tinha visto no lançamento vertical, né, gente? Essa velocidade aqui, ó, é a velocidade vertical. Então, você vai colocar zero aqui. Se você colocar zero aqui, você vai encontrar um tempo, um instante de tempo. Esse instante de tempo é o instante de tempo no qual o projétil está na altura máxima dele. Depois que você encontrar, eu não vou fazer aqui, né, gente? Vocês têm que resolver para entregar. Aí você vai encontrar. Você encontrou lá, o tempo deu João, tá? Beleza? Vamos supor que o tempo deu João. O que você vai fazer com esse tempo? Você vai fazer com o João? Substitui o João na equação do y para achar o valor do y, da altura, certo? Tudo bem? Substituiu ali, achou. Você vai achar já a altura que ele atingiu. Beleza? Aí acabou a questão. Acabou a questão. Tá? Ah, eu quero substituir na fórmula do x, professor, também. Pode substituir. Não é a altura que você vai encontrar. Você vai encontrar qual é o deslocamento horizontal até aquele estágio. Entendeu? Beleza? É um dado interessante, se você quiser usar, tá? É um dado interessante. Beleza? Muito bem. Agora vamos para a próxima, que é o 4, que é todo mundo está tendo dúvida. Determine o alcance horizontal. Gente, então, novamente, o que é alcance horizontal? Você tem que saber o que é, antes de sair calculando, tá? Então, alcance horizontal, como eu falei na aula, vou repetir.
O alcance horizontal é a distância máxima na horizontal percorrida pelo projétil. Então, o que vai acontecer com esse projétil? Deixa eu desenhar aqui. Tá aqui em cima, ó. Beleza? Ele é lançado, aí ele parte daqui assim, ó. Vamos supor que ele parte daqui. Ele parte aqui do solo. Aí ele é lançado. Ué! Chegou. Quando ele chegou aqui, acabou o movimento. Aqui é o final. Então veja que ele vai ter percorrido toda essa distância aqui assim, ó. Ficou horrível essa porcaria. Esse aqui fica melhor um pouco? Pior. Ó. Então toda essa distância aqui na horizontal é o que ele percorreu. Certo? Tudo bem, gente? Beleza? Então, fale para mim, ó, enquanto você está vendo o vídeo. Quando ele chega aqui, onde que ele está? No chão. Ele não está no chão? Está no chão. No chão, quanto que vale a altura dele, o valor de y? Deixa eu ver, vamos olhar lá no chão. A gente já está cansado de ver isso aqui, né, gente? É zero. Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar e fazer y igual a zero. E na função do y que você tem, você vai substituir zero ali. Aí você vai resolver, é uma equaçãozinha do segundo grau, tá? Se você quiser dividir por 5 aí, nesse caso, vai dar também. Mas veja, não é porque eu dividi por 5 na hora que eu estava resolvendo a questão lá, que você vai dividir todas as funções por 5. Todas as funções que você vê na frente, você vai dividir por 5. Não, gente, tá? Porque não, esse negócio de dividir é um artifício algébrico. Eu estou só simplificando a equação do segundo grau, tá bom? Muito bem. Então você substitui por zero, você de novo vai encontrar um t. Vamos supor que esse t aqui que você encontrou é José. Tá? Esse tempo que você encontrou vai ser um valor, né, gente? Pelo amor de Deus, vocês não estão levando a sério esse negócio de nome, né? Ó, José, o que você vai fazer? O que você encontrou? O que é o José aqui? É o tempo que é o instante no qual o projétil retornou ao solo. Na verdade, você pode encontrar dois. Lembra que na questão lá que eu resolvi no exemplo eu encontrei dois? Um era negativo, o outro era positivo. Você vai usar o positivo, não tem tempo negativo. Nesse caso que o projeto saiu do solo, você provavelmente vai encontrar dois e um deles é zero. Só dando uma dica aí, certo? Um deles é zero. Você não vai usar o zero, óbvio. Zero é o quê? O instante inicial, tá? Então você encontrou o tempo que ele chegou no solo. Aí o que você quer descobrir? Qual é a coordenada x quando ele está no solo? Então você vai pegar esse tempo José aqui, vai lá na função do x e vai substituir lá. E vai encontrar o quê? O alcance. Tá? É assim que você calcula. Beleza? Tá bom? Então eu espero ter elucidado aí a dúvida de todo mundo do primeiro. Por favor, usem agora então esse vídeo como um roteiro para fazer as questões 3 e 4. E se vocês tiverem dúvida, tiver chegando num valor lá, eu não sei se é esse, manda a resolução no chat. Eu só queria lembrar que tem muita gente tendo problema no chat, tá, gente, que não consegue mandar mensagem. E professor também está sendo afetado por isso. Eu, particularmente, estou. Então, não são todos os alunos que eu consigo mandar mensagem. Não sei por quê, tá? A galera a equipe técnica aí do Teams, do Microsoft, está vendo isso daí, tá? Então, o que acontece? Se você consegue mandar mensagem pro chat para mim, pode mandar. Se você não consegue, põe na postagens. Me marca lá. Professor Thomas, tô mandando a dúvida por aqui. Aí manda a dúvida, tá bom? Beleza? Um abraço para vocês, boa sorte aí resolvendo as tarefas.